Olá, querido aluno, aqui é o professor Rodrigo Estevam e estamos novamente em mais uma aula. Hoje para falarmos sobre inovação centrada no cliente. Como é que é pensar no cliente? Para isso, nós vamos estar discorrendo essa aula para falarmos mais sobre duas técnicas. A primeira técnica é a técnica de Design Thinking e a segunda técnica é o MVP, que é o mínimo produto viável. Por que essas técnicas são importantes quando a gente pensa em inovação centrada no cliente? Porque geralmente, quando nós pensamos em algum produto ou serviço, nós pensamos numa ideia que nasce na nossa cabeça, na nossa percepção, em como nós enxergamos um problema e as pessoas consumindo uma solução para esse problema. Agora, não é uma métrica de negócios digitais nós estarmos apegados às nossas convicções, às nossas opiniões sobre o valor agregado de produtos ou serviços. Não existe ninguém melhor para validar o produto ou serviço que você quer prestar do que o próprio cliente. Ele é a maior razão de ser de qualquer empresa. Ou seja, o sucesso do seu negócio digital passa diretamente pela percepção do cliente sobre o valor agregado que você acha que ele vai ter a partir do consumo de um produto ou de um serviço. E a primeira técnica que a gente tem para validar isso é a técnica de Design Thinking. E como que um Design Thinking leva a um melhor produto? Porque o Design Thinking é uma técnica que está focada 100% na ótica do cliente. Ela te leva a refletir como o cliente está pensando o que você está propondo. Ela é uma técnica de avaliação contínua sobre o seu produto ou serviço na ótica do outro. E ela te traz esses insights que são extremamente ricos, valorosos, para que você melhore o seu produto ou o seu serviço, como é feito na Lean Startup, né? Que é a startup enxuta, que é você melhorar continuamente, né? Você construir, medir e aprender de maneira contínua para que você faça sempre mais com menos. Então, como é que funciona o Design Thinking? A técnica de Design Thinking, de maneira majoritária, ela passa por 5 fases. Você debate quem, o que, como, idealizar, como prototipar e por que você cria, que é o teste. Quando a gente valida essas 5 etapas, que começa ali na empatia, você tem um processo de design thinking sobre algum produto, sobre algum serviço. Por que não sobre uma feature de um produto? Não precisa ser sempre sobre o produto inteiro ou sobre o serviço inteiro. Às vezes você pode avaliar um aspecto do seu produto ou um aspecto do seu serviço, utilizando uma técnica de design thinking. E como é que funciona a técnica de design thinking? A primeira etapa dessa técnica é o processo de empatia. O que é o processo de empatia? É você compreender de maneira mais profunda o seu usuário. É você compreender qual é a necessidade do seu usuário. O que ele precisa do teu produto ou do teu serviço. Depois, a próxima reflexão é a definição do problema. Já que você se colocou do lado do usuário, agora vamos refletir sobre o problema. Qual é o problema que precisa ser resolvido? Você tem propriedade do problema que precisa ser resolvido? Porque às vezes a gente acha que aquele produto ou serviço estão resolvendo o problema de uma maneira, e quando você solta esse produto ou serviço para o cliente, ele tem uma percepção diferente. Depois do problema ou do serviço, a gente tem a fase de ideação. Como é que você gera alguma ideia baseada no feedback que o seu cliente te deu, numa definição de um problema? Como é que você reflete sobre este
problema? O que dá para fazer com esse problema para atender a necessidade do usuário? E aí a gente vai para a quarta etapa, que é a etapa de prototipação. O que é a prototipagem? Prototipagem é você montar algo visual que vai representar de uma maneira mais tangível a ideia que você acabou de ter, que é baseada na definição de um problema que você recebeu, de um processo de cliente que você analisou. Então você tem ali a prototipagem, que nada mais é do que um ato tangível de uma ideia que você teve para melhorar o seu produto ou serviço. E por fim você tem o teste. O que o teste faz? O teste você pega esse protótipo e coloca na prática para o mesmo cliente que te ajudou com os insights. E você vai começar a coletar, medir informações para ver se você realmente resolveu aquele problema. Vamos ver um exemplo prático do Airbnb? Fazendo um processo de empatia com o cliente, pesquisa com os clientes, foi identificado que os clientes não estavam sentindo que os anúncios tinham a credibilidade necessária para que eles pudessem fechar alguma locação de imóvel. Mas por que a credibilidade não estava sendo percebida? E aí o cliente trouxe um problema. Então definiu-se nessa entrevista um problema. Qual era o problema? Os anúncios não transmitiam a qualidade nem segurança necessária para o usuário entender que aquele imóvel tinha a credibilidade necessária para ele alugar. Ou seja, eu já fiz o meu trabalho com o cliente, já me coloquei no lugar dele, fiz uma pesquisa com ele, me relacionei com ele. Desse relacionamento veio um problema, e aí, baseado nesse problema, eu preciso pensar, que é a fase de ideação. O que eu posso melhorar para fazer o meu cliente ter uma percepção de credibilidade maior? E aí veio a ideia de melhorar o layout do site, permitindo comentários mais visíveis, fotos mais nítidas, ou seja, uma identidade mais forte daquilo que o imóvel representa. Hoje, quando você vai alugar um hotel ou um apartamento, ou comprar um produto, o comentário de outras pessoas que tiveram uma experiência similar à sua não gera mais credibilidade. Então essa foi a ideia que veio através dessa técnica de design thinking, desse desafio do Airbnb. E por fim, houve uma prototipação de um novo layout com essas novas características e a aplicação do teste. Ou seja, eles aplicaram essas mudanças para o mesmo público e eles perceberam que as reservas aumentaram de resultado, o público ficou mais satisfeito, ou seja, houve uma percepção de credibilidade, resolvendo o problema que foi identificado no início da técnica de design thinking. Agora vamos falar um pouco de mínimo produto viável, ou Minimum Viable Product, que é a famosa sigla MVP, ou MVP. O que o MVP faz? Ele simplifica para você a sua necessidade no mínimo necessário. Ou seja, você tem uma ideia de um negócio. Você não precisa construir um monstro de um sistema para aplicar essa ideia de negócio. Mas você precisa de um mínimo. Então vamos pensar ali no próprio exemplo do Airbnb que a gente acabou de passar. O que seria o mínimo produto viável? Um site com algumas locações permitindo o cadastro de um lado, o pagamento de hospedagem do outro. Quantas features eu preciso? Qual é o mínimo que eu preciso para validar essa ideia? Isso é um MVP. Então aqui a gente tem alguns cuidados para evoluir o MVP, que o MVP começa de uma ideia pequena que vai sendo agregada à medida que você tem feedback dos seus clientes. E não à medida que você evolui porque você acha que precisa, porque o risco que você tem de fazer mais do que você deve é um esforço e um gasto desnecessário. E essa lógica de MVP, esse mindset de MVP, ajuda você a verdadeiramente dispor de esforços que são necessários para quem importa, para o cliente. Então aqui a gente tem 5 passos para o MVP. O primeiro é monte uma equipe plural.
ou seja, que entenda da concepção do produto como um todo. Chama marketing comercial, equipe técnica, relacionamento com o cliente, infraestrutura. Defina o produto ou serviço. Pense no perfil do cliente. Elimine os excessos. Isso é imprescindível para o MVP. Porque quando todo mundo coloca na mesa tudo que precisa, a pergunta que vocês têm que fazer nessa fase de eliminação de excesso é: eu entendi o que vocês querem. Agora, o que é necessário para eu iniciar? A partir do momento que eu eliminei os excessos e só tenho o necessário para iniciar, eu traço metas e executo. Vamos pegar aqui um exemplo muito famoso que é o Uber. O Uber teve um projeto de MVP chamado Uber Cab. O que ele fazia? Eles montaram uma solução que só confirmava solicitações de locomoção. Muito simples. O cara pedia um motorista, entrava, tinha o acompanhamento, pagava, ok. Eles fizeram um MVP. A partir do momento que o MVP funcionou, eles começaram a agregar mais valor e desenvolver mais funções para a experiência do usuário melhorar, ficar mais ampla, eles trazerem parceria com mais motoristas. Mas eles começaram pequeno, eles validaram as hipóteses. É possível chamar um carro com um clique? Sim, foi possível. Essa validação é imprescindível. E quando a gente combina design thinking, técnica de Lean Startup, mentalidade de MVP e, por exemplo, uma fábrica de software, esse ciclo fica contínuo. Porque a gente sempre vai no cliente entender o que ele está passando, trazer novos problemas, idealizar soluções para esses novos problemas, prototipar, testar e, a partir do resultado dos testes, olhar para o meu produto, melhorar o meu produto ou serviço e fazer disso um ciclo contínuo. Entender o cliente e se adaptar o quanto antes à sua necessidade garante o sucesso do seu produto e do seu serviço. Guardem essa mensagem. Um grande abraço para vocês. Nos vemos na próxima aula.